Vamos cantar o hino e 17. Vem, segue-me, guiar-te-ei a eterna luz. Segue-me, vem, segue-me, por ti eu toda lei cumpri, por ti o amargo fel bebi, por ti a morte já sofri. Segue-me, vem, segue-me, liberto dos pecados teus. Segue-me, vem, segue-me, guiar-te-ei aos altos céus. Segue-me, vem, segue-me. Oh, quantas vezes te chamei e tu quebraste a minha lei, mas fiador teu eu fiquei. Segue-me, vem, segue-me, em mim tu podes descansar. Segue-me, vem, segue-me, vem teus cuidados entregar. Segue-me, vem, segue-me, eu sou teu Deus, teu Salvador. Eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo o teu temor. Segue-me, vem, segue-me. Sim, meu Jesus, te seguirei. Seguirei, sim, seguirei. Por ti eu tudo deixarei. Deixarei, sim, deixarei. Muito débil sou e sem valor. Sem ti não posso andar, Senhor, mas enche-me do teu vigor. Seguirei, sim, seguirei. Amém. Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rodrigo, Giacomo Rodrigues está com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Ainda temos aqui 3 registros. Esse registro, se puder, de algum irmão aí que queira mais registro. E aí, então, apareceu, ou se alguém da matriz pedir. Sim, sim. E daí eu... Bom, vamos fazer a... Hoje estamos na lição de número 3. Obediência por fé, página 10. Vamos colocar em pé, referência à palavra do Senhor. Vou convidar o irmão Alan, aproveitar que está aqui hoje, né? Fazer a leitura devocional que está em Atos dos Apóstolos,
capítulo 9, versículo 10 ao 18. Atos. A gente espera. A Bíblia tinindo de novo aí. Atos. Pode vir ler aqui ela, por favor. Atos capítulo 9, versículo 10 ao 18. Por favor. Saúde a todos, com a paz do Senhor, amém? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender e todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tomes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que uma e logo que caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Vamos fazer a leitura do textuário. Quem tem a revista já está inserido na própria revista. Quem não tem, é em Romanos, no capítulo 1, versículo 5. Eu vou ler primeiro e depois nós repetimos todos juntos. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Romanos, capítulo 1, versículo 5. Os três, todos juntos. 1, 2, 3. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Romanos capítulo 1, versículo 5. Amém. Ele será o professor nessa noite. E peço a Manuela, pode orar pelo pastor Macir? Ora por ele. Sério? Como vocês oram lá na escolinha. Agora é só orar por ele que ele vai ministrar no céu. É? Eu tenho jeitinho. Pode orar, Chico. Não. Amém. Estou abençoado. Vamos então para este assunto.
Obediência por fé. Vamos ler o texto base que está em Romanos capítulo 1, do 1 ao 17. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graças e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Introdução. A conversão de Paulo foi, no mínimo, inesperada, tanto para ele próprio quanto para a igreja e demais pessoas que viveram naquela época. O Ferraz, perseguidor, então, tem um encontro com o pai dos cristãos. E no momento exato em que se encontra com Jesus, Paulo exclama: quem és tu, Senhor? Atos 9, 5a. O reconhecimento de Jesus como Senhor foi instantâneo. E o longo tempo de estudo da palavra que Paulo teve como fariseu veio à tona quando ele ouviu a voz de Cristo. Logo após, a vida deste homem jamais seria a mesma. Este homem que estudou aos pés de Gamaliel, neto de famoso rabino, zeloso pela lei, como um bom fariseu. Gálatas 1,14. Agora se encontra perplexo, pois aquele Jesus, contemporâneo seu, do qual ouviu falar ser um herege, na realidade é filho de Deus. Com isso, a vida e o entendimento de Paulo foram mudados. Dias após esse encontro, um discípulo chamado Ananias, tranquilamente fazendo seus afazeres diários, ouve a voz de Deus em visão e prontamente lhe responde: eis-me aqui, Senhor. Atos 9:10. A respeito do diálogo entre Deus e Ananias, gostaria de destacar duas. Primeira, Paulo era um instrumento escolhido. Segunda, a importância de sofrer pelo nome do Senhor. Esses dois fatos acima mencionados se tornam evidentes na vida e ministério de Paulo. Então nós temos aqui um homem chamado por Jesus que realmente obedeceu por fé e se empenhou na obra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, mesmo o Senhor dando a ele visão que viria Ananias, e Deus tinha um plano na vida dele, mas em nenhum momento, pelo sofrimento dele
em todas as etapas da vida dele, ele foi obediente com fé, para poder, então, concluir o chamado de Deus. Abro um entre parênteses aqui. É muito interessante nós analisarmos esse aspecto, o chamado, todos nós somos chamados. Todos nós escolhemos o caminho do Senhor, a vontade do Senhor, a obedecer ao Senhor. Mas precisa ter algo que o crente tem que entender, é que ele não vai ter somente coisas boas. Não vai acontecer só coisas boas. Previsto vai acontecer. O que vai contra a minha vontade vai acontecer. O que vai contra minhas regras vai acontecer. Então, Paulo sua faculdade, os seus ensinamentos, como fariseu, e aí vai. Mas ele não tupiou aí. Ele aceitou o chamado. E foi escolhido por Jesus. E ele, então, escreve todas essas cartas das Sagradas Escrituras, nos traz um exemplo de servo, nos traz um exemplo de obediência, nos traz um exemplo de fé, nos traz um exemplo de ensinamento para nós, nos traz uma perseverança no sofrimento dele, porque nós vamos ver tudo que ele passou aqui, né, o que ele enfrentou por causa do Evangelho. E é isso que o povo hoje precisa saber, precisa conhecer, precisa enfrentar. Todos nós, irmãos, em algum momento, nós vamos precisar padecer pelo Evangelho. Perseguição, dificuldade. Nós não vamos passar a sós, o Senhor vai estar conosco, nos orientando, nos dirigindo, não vai deixar nós passar vergonha. Até então, nunca deixou Paulo passar vergonha. Em nenhum momento, em todas as obras que ele fez, ele foi vitorioso. Olhando para a palavra de Deus, e os escritos de Paulo, a gente fica até com vergonha. Muitas vezes nos deparamos, mas isso era Paulo. Não era ninguém. Ele estava sendo chamado naquele momento. Ele não era Deus, ele não era melhor que nós. Ele não tinha nada de melhor do que nós. Cru, deixando todos os estudos dele, que não valia nada, que ele considerou como esteiro, como fariseu, como na escola de Gamaliel, ele veio servir ao Senhor. E veio para ser servo. E ele foi um dos que disse, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele disse. Então, irmãos, foi de surpresa. Nem ele acreditou naquele momento que ele foi chamado. Mas Jesus escolheu Saulo para ser Paulo. Escolheu um homem para fazer a diferença naquela época. Em todas as situações. Em Roma, em Antioquia, em
Éfeso, Filipenses, e assim foi. Todas as cartas que ele escreveu. Ele foi um homem bem-sucedido. Bem-sucedido. E nunca reclamou de nada. Então, aqui ele destaca essas duas causas importantes. Ananias, a respeito do diálogo com o Senhor, ele destaca duas coisas aqui importantes. O escritor, Paulo era um instrumento escolhido. Será que nós consideramos como instrumento de Deus? Será que nós realmente em todas as áreas que Deus quer usar-nos, nós demos ouvidos ao Senhor? Será que verdadeiramente eu tenho feito a vontade de Deus no chamado? Como servo, como instrumento, como atalaia, como ungido de Deus, como alguém que Deus capacita, como alguém que Deus te deu o direito de vida eterna. Será que nós obedecemos na íntegra a palavra de Deus? Porque para ser um instrumento, para ser usado por Deus, estamos falando sobre fé. E o escritor vai dizer aqui que essas duas palavras, elas são gêmeas. Elas têm que andar junto. Não tem como eu ter fé se eu não tenho obediência a Deus. E me pasme aqui, me permita. O povo hoje não é obediente, não. Eu não acredito. Não sou. Eu estava pensando essa semana, meu Deus do céu, que alguém consegue ficar uma semana sem ver nenhum culto. Que obediência tem esse povo? Aí entra lá, olha, esse povo é de dura serviço. Isso foi lá no passado, mas está acontecendo hoje. Só me louva de lábios, só me diz de lábios, só falam de lábios, mas no coração está longe de mim. Como alguém pode passar uma semana sem vir no culto? Sem desejo? Sem vontade? E com todo esse ensinamento que temos hoje, com toda essa tecnologia, fácil hoje, fácil. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo, olha, a pandemia já se foi. A pandemia já se foi. Deus tem abençoado o Brasil, porque lá na China estão em lockdown e vão prosseguir lockdown. Porque aqui tem um povo que ora, que tem buscado ao Senhor, já se foi. Não tem mais desculpa para dizer, não vou lá porque tem acúmulo. Daria para botar um lá, outro aqui, outro aqui. Distanciamento é o que mais tem. Às vezes tem mais gente aqui em cima do púlpito do que aqui embaixo. Então, irmãos, o que está acontecendo? Nós podemos dar uma analisada nisso. Depois vai vir a dificuldade, vão cair, não vão superar, não vão aguentar. E aí vocês sabem. Já avisei, mas não adianta.
Aí vão, querem campanha, querem oração. Orem por mim, vocês orem por mim. Vamos até orar. Porque Deus transformou o nosso coração. Mas será que Deus vai ouvir nossas orações? Obediência é melhor do que se sacrificar. É melhor. Eu vou pedir para o irmão evangelista Álvaro ler a primeira parte aí. Quando eu pedir para o irmão parar, me dá uma pausa que daí eu vou seguir. Obediência e fé na vida de Paulo. Em sua visão, qual delas é a mais importante? Obediência ou fé? Para mim, as duas. Ambas são como irmãs gêmeas, pois a salvação é para todo aquele que crê, que tem fé, e prova da sua fé pela obediência. O fato de fé e submissão a Deus é o instrumento da graça de Deus, que nos dá salvação, pois a fé nos leva a Deus e a evidência disso é a obediência. Amém. Então, como eu falei aqui, são duas palavras essenciais que tem que andar junto. Não tem como o crente viver sem isso. Mas no outro aspecto, e prova a sua fé é pela obediência. Eu obedeço a palavra do Senhor, eu sou submisso ao pastor, à liderança, uma das coisas é a obediência. Se o pastor convoca, vem. Se o pastor avisa alguma coisa que precisa, vem. Mas não se surpreenda se eu disser assim, hoje está cancelado o culto. Eu quero só ver. Ah, vão me perguntar por quê. Aí eu vou responder. Eu estava orando ali e me veio esse pensamento. Vou cancelar um, vou cancelar outro, e vou cancelar outro, e vou cancelando. Eu quero só ver. Se alguém vai me ligar lá para casa e vai me dizer, o que está acontecendo, pastor? Eu vou dizer, eu pergunto, o que está acontecendo? Porque se nós não atender o chamado, então tem alguma coisa errada. Eu não sou chamado. Se eu não venho cooperar, não venho nos cultos, só na ceia, ou talvez nem na ceia às vezes, né? Não deixa fechar 3 para não ser cortado. Enfim. Que chamado é esse? Será que eu fui chamado? Fui. Mas será que sou escolhido então? Sou escolhido. O escolhido obedece, o escolhido ouve, o escolhido atenta à sua voz. Abre para mim, irmão Diácono Rodrigo. Já. Mateus. Acho que é Mateus 9, 10.
Mas eu vou achar depois, não vou perder tempo. Eu tinha um texto para ler aqui, bem dentro desse assunto. Mas, é que fala sobre que tem ouvidos, mas não ouve. Olhos, mas também não consegue ver, mas não consegue discernir. Enfim, é esse texto aí que eu quero. Tá? Mas, vamos seguir aqui. O ato de fé e submissão a Deus é instrumento da graça de Deus. Vem da graça de Deus. Ela vem de algo que Ele nos dá para nós podermos, então, conseguir. Não é uma coisa assim, mas é impossível obedecer. Não, é através da graça de Deus. Nós recebemos essa graça, nós somos chamados e nós temos essa graça para poder, então, vencer, obedecendo, buscando, sendo submisso a Deus e também a toda a regra dentro da igreja ou liderança. Isso é importante, pois a fé nos leva a Deus e a evidência disso é a obediência. Através da graça. E aí, então, nós conseguimos entender e vamos conseguir, porque o amor de Deus que nós temos, a chamada que tem dentro de nós, vai nos impulsionar o Espírito, através do Espírito, através da graça de Deus, a ter uma vida diferente ou padrão de Cristo. Versículo 18, né? Ele expande mais a questão a respeito da fé e as obras, né? Paulo, quando ele está escrevendo as cartas, ele diz: a salvação é pela fé, dada mediante a graça que vem pela fé em Cristo Jesus, né? E daí às vezes a gente pensa, mas a obra, ninguém é salvo pelas obras, de fato, né? Nós não somos salvos pela nossa força, pela nossa obra que a gente faz, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça, bem merecido. Mas Tiago daí ele estende mais, e daí no versículo 18, capítulo 2, ele diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Ele diz assim: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Porque, como o autor estava falando aqui também, né? Porque como que nós demonstramos que nós temos fé? Né? Eu vou demonstrar através das minhas atitudes de um homem de fé. Né? As pessoas olham, daí, claro, considerando que a gente já tem todo o contexto de saber o que é fé, o que é fideísmo, o que é pensamento positivo. Né? Sim. Muitas pessoas olham assim aquela pessoa otimista, né? Dizem, aquele lá é um homem de fé. Não, ele é um otimista. Né? Ou olham um crente, o que eles pensam? Está andando assim assado, ele lá é um homem de fé. Né? Porque as atitudes, seja atitudes positivas no geral, assim, ou otimistas, né? As pessoas consideram que são atitudes de fé. Mas quando a gente fala a respeito da fé em Cristo, né? As nossas atitudes que vão de acordo com o agir de um servo de Jesus Cristo, as nossas obras ali, né? No caso a obediência está inclusa aí também, né? É que vai demonstrar, né? E provar publicamente a fé que nós temos, né? É verdade? Eu não vou falar sobre as obras, porque provavelmente já está mais adiante, vai falar sobre isso, que é uma das coisas que vai acompanhar a fé também. Né? As obras têm que acompanhar a fé, porque eu tenho que, para mim mostrar a fé, eu preciso verdadeiramente, então, mostrar. E aqui, eu vou mostrar a obediência. Para mim ter fé, eu tenho que mostrar a obediência. Então eu tenho fé também. Né? Mas eu sei que mais adiante vai falar sobre isso, e eu não vou entrar aqui. Pode continuar, irmão
evangelista Álvaro. A vida de Paulo é o exemplo de instrumento de vaso escolhido, pastor, missionário, evangelista, sábio, poliglota, estudioso, e que entendeu que obedecer a Deus é viver perigosamente, mas também é ver o sobrenatural de Deus. Por onde passou, Paulo deixou um rastro luminoso, mesmo quando tudo estava contra ele e contra o seu ministério. Porém, a fé inabalável deste homem o fez continuar. Foi expulso de Antioquia, apedrejado quase até a morte em Listra. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés no tronco, perseguido em Tessalônica por pregar em Bereia, picado por uma cobra em Malta, sofreu naufrágio por 3 vezes, sofreu fome, sede, fadiga, nudez, frio, teve de descer por um cesto para fugir da prisão. Tá bom. Aí, irmãos, depois continua. Então, irmãos, em quem nós espelhamos? Se nós espelhar em Jesus, nós vamos dizer assim, não, mas Jesus era filho de Deus. Não, mas e Paulo? E Paulo? O que tu vai me dizer? Que ele é especial? Ele era alguém que podia mais do que nós? No entanto, isso não... Ah, mas Paulo foi especial sim, porque foi chamado de discípulo. Não. Nós vamos enfrentar as mesmas coisas. E às vezes nem vão enfrentar. Porque o tempo de Paulo era mais terrível. Nós vivemos hoje no Brasil, talvez se nós tivéssemos... vamos imaginar que nós estivéssemos num país que era proibido a palavra de Deus, que nós tínhamos que fazer todas escondidas. E se pegasse nós ia ser preso. Tu ia enfrentar isso? Nós íamos enfrentar? Eu ia enfrentar isso aí? Será que a nossa fé estava preparada para isso? Ou nós aproveitamos de uma oportunidade que nós temos no Brasil, que não tem nada disso, mas está lá no Congresso votado e vão mexer nisso aí. Ninguém vai poder pregar para ninguém em praça pública. E se pegar no ônibus, tu falando a palavra para alguém te denunciar, tu está preso. E aí o que eu quero ver é mostrar a tua fé. Não vai falar mais da palavra de Deus? Nós temos que estar preparados para isso. Eu não sei o que vem amanhã ou depois. Se Jesus permitir esse acontecimento, estas coisas no Brasil, olha, misericórdia. Misericórdia. Agora, ele nos mostrou um homem que, independente do que viria para ele, serviria a Cristo. Ele estava em obediência a Deus. Ele tinha convicção no seu chamado, com eficiência, com temor a Deus, e não importava o que acontecia. Sofreu, para nos dar o maior exemplo, e que o Evangelho, olha, foi um dos que mais trabalhou, os que mais batalhou para que o Evangelho chegasse a nós. De todos os discípulos, de todos. Aonde ele andava, perseguia ele. Foi expulso de Antioquia, apedrejado quase até a morte, em Listra. Na Macedônia ele foi açoitado, amarrado, no tronco. Ele tinha motivo para servir a Jesus ainda? Ele tinha. Ele sabia, ele tinha fé, ele sabia em quem ele estava confiando e crendo. Teve que fugir muitas vezes. Teve que passar naufrágio. Mas
o Senhor deu vitória para ele. Irmãos, nós temos que crer, nós temos que ter fé que o nosso pensamento, a nossa mente é muito finita, é muito pouquinha, nós não conseguimos alcançar. Mas por fé nós alcançamos a vitória. Ter certeza que Jesus está conosco na batalha. Como estava no mar. Como estava com os discípulos ali, ele socorreu, ele amparou eles. Ele mandou o mar se calar. Mandou Pedro andar por sobre as águas. Esse é o detalhe, que nós pensamos na nossa mente finita, curta, pecaminosa. Mas Jesus tem prometido uma vitória para nós. De não deixarmos nós órfãos. E nem envergonhado diante de situações. Ele estaria conosco. Pode continuar, irmão Álvaro. Várias outras coisas também aconteceram a este servo de Deus vivo. Mas ele escreve em Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho. Isso não é crer na sorte, nem no acaso, e sim é fé e obediência a Deus, e crer na sua poderosa mão que governa a vida daquele que nele crê. É crer ainda que não entenda e obedecer ainda que sofra. Aí, irmãos, ele certifica ao povo que tudo que ele passou contribuiu para que o Evangelho fosse avançado. É isso que nós devemos pensar. O nosso sofrimento aqui, o que nós enfrentamos, é para que realmente o progresso, o sucesso do Evangelho, o crescimento, contribui para isso, para o sucesso, para a glória de Deus, para o louvor e engrandecimento do nome de Jesus. Porque se nós não fizermos, irmãos, não tem ninguém que vai fazer. E nós temos, e eu falo isso não para criticar, eu falo isso porque nós precisamos nos revestir, nós precisamos estar certo de que nós precisamos estar cheio para poder ser usado lá. E assim nós vimos, vocês são sabedores. É uma fraqueza aqui, é um problema ali, é outro lá, é outro lá. Uma não pode vir porque isso, uma não pode vir porque aquilo, outro não pode porque aconteceu isso. Estão pensando em quem? Dá desculpa, aconteceu um problema lá com o filho, eu não vou mais na igreja. Meu Deus, meu Deus. E eu vou te dizer, não são só membros apenas. Tem obreiros. E vem qualquer vendaval, qualquer probleminha, não quer mais ser crente. Misericórdia, Jesus. Então, irmãos, e crer na sua poderosa mão, que governa a vida daquele que nele crê, é crer ainda que não entenda. E obedecer ainda que sofra. Eu não posso pensar, ter esse pensamento que vem uma luta, vem uma dificuldade, vem algo aí, e eu já vou deixar de obedecer, já não quero mais. Eu estou falando de obediência ao Evangelho, né? Eu já não quero mais seguir, eu não quero mais ter compromisso. Não, o que foi me colocado para mim fazer, eu vou fazer de qualquer maneira, nem que o céu se despenque em cima de mim. É isso que eu tenho que pensar. O meu amor é maior
por Jesus Cristo, a igreja tem que entender isso, que o meu amor é maior por Jesus Cristo do que a dificuldade que eu enfrento, que o obstáculo, que a luta, que a perseguição. Então eu estou tornando o meu Deus tão pequeno, tão falho, porque Paulo, ele combateu o bom combate, ele foi até o final. Prenderam, aconteceu tudo isso com ele, mas ele, o Senhor, livrou ele de morte. E ele permaneceu, completou o bom combate de Cristo, o chamado dele, e foi vitorioso. Rodrigo, parte 2. Fé e obediência nos dias atuais. Concordo com Emil Brunner, que diz: fé em Cristo tornando-se meu Senhor. E Cristo não pode tornar-se meu Senhor de qualquer outro modo, exceto por meu conhecimento e reconhecimento. Sendo assim, precisamos aproximar-nos de Jesus confiando nele, aceitando-o como Salvador e cumprindo os requisitos para a salvação em obediência ao que a Bíblia diz. No entanto, temos vivido em meio a uma geração que não se adapta ao Evangelho, mas que procura um Evangelho que se adapte a ela, não precisando obedecer à palavra, pois, ao seu ver, a palavra é que deveria adaptar-se à sua cultura, excluindo, assim, a necessidade de obediência. Só um pouquinho. Então, irmãos, hoje nós vemos no Evangelho muitas facilidades. E foi o que o escritor falou aqui. Eu não preciso me adaptar. Quem sou eu para dar ordem a Deus? Quem sou eu para dizer, Senhor, o que tu manda fazer não é para mim. Não pode ser, é demais. Mas eles trazem o Evangelho segundo o que eles querem. O que serve para eles. O que vai aceitar o seu pensamento, a sua posição e o seu andar. Bom, se serve para mim, a palavra tem que encaixar com o que eu quero. Não existe, a palavra é só uma. É só uma verdade, é só uma Bíblia. É só uma exclusiva verdade. É um evangelho só. Não é 2, não é 3, é um caminho só. É um evangelho único. E hoje nós vamos ver, mesmo dentro, aceitou a ficar na igreja Batista Filadélfia, que prega a palavra, e mesmo assim tem alguém que é contra ainda. Eu não aceito isso. Então por que está aqui? Para dar problema? Para dar mau exemplo? Irmãos, nós estamos aqui, nós congregamos na Batista Filadélfia porque nós amamos o Evangelho. E nós temos direito de obedecer, temos dever de obedecer. E hoje nós vimos muitas pessoas que se frustraram. Por quê? Porque se levantaram contra a palavra do Senhor. Então, eu preciso me adaptar em tal lugar, lá eu vou conseguir me adaptar. Por isso que as igrejas hoje estão tentando fazer o quê? Academia dentro da igreja, cancha de futebol, cancha de entretenimento, e assim vai. Por quê? Eles querem prender as pessoas por força, por entretenimento, por uma expressão que as pessoas gostam, por algo que vai agradar o seu ego. Mas, irmãos, então eu rasgo a Bíblia. Se Paulo não viveu isso e não sofreu por causa disso, então quem? Em santidade, em verdadeira obediência a Deus,
o que eu acredito então? Então tudo isso precisava Saulo ou Paulo sofrer por amor ao evangelho? Não, irmãos. Ele sofreu porque ele pregava um evangelho genuíno, um evangelho que liberta, um evangelho que tem poder. Como disse aos Romanos, o evangelho para mim é poder de Deus, é transformação de vida. E não é transformação pela metade, é do avesso. É transformação 180 graus. É eu estar indo para a direita, eu voltar para a esquerda, ou indo para frente, eu voltar para trás. Ou estar indo para trás e ir para frente. É algo que transforma, e hoje nós não vemos isso. Nós não conseguimos entender que o evangelho é algo que transforma, porque quando a gente olha, a gente não vê os frutos, não vê obras. Obras é só fantasiadas. Mas a verdadeira obra, que as pessoas têm compromisso, que têm comprometimento para servir a Deus, é muito difícil. Pode continuar, Rodrigo. Em que pessoas procuram as mãos de Deus, as bênçãos, e não seus pés servir a Cristo. Assim, quando as ondas batem contra o barco, o primeiro pensamento é: vamos perecer, pois não têm fé nem obediência, enquanto que a palavra do Senhor é: vá até o outro lado. Não conhecem de verdade aquele que tem o poder sobre tudo, pois até o vento e o mar lhe obedecem. Acham mais fácil pedir perdão do que obedecer a Deus. Porém, a Bíblia afirma o contrário. É melhor obedecer do que sacrificar. O caminho da obediência, sem dúvida, é cheio de curvas perigosas, subidas e descidas, perigos que causam em nós a necessidade de vigiar, de orar, de confiar em Deus. Pois se formos fiéis a Deus e temos fé nele, então no grande dia ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Essas são as condições da igreja hoje. Por quê? Por que que por que o evangelho está tão difícil e é pregado de uma forma? Não, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar conforto, Deus vai te dar carro, Deus vai te abençoar, não importa, Deus só quer o coração. E aí é o que ele diz aqui, ó. Triste realidade de nossos dias em que pessoas procuram as mãos de Deus e não os pés para seguir a Cristo. Quer dizer, seguir a Cristo é pegar a tua cruz e seguir. Independente do que vem, eu estou seguindo a Cristo. Não importa a situação, eu amo a Cristo. E a falta de oração, a falta de consagração, a falta de amor pelo Evangelho, por Cristo, é que faz eu enfraquecer. E aí então eu levo a coisa de qualquer jeito. Mas eu falei na outra sobre fé, eu preciso. Como é que eu vou crescer na fé? Se eu não tenho experiência, irmão Rodrigo, de eu lutar e vencer, de eu tomar uma luta, para mim veio um problema, veio uma dificuldade, e eu lutar, eu ser um soldado, eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou ganhar essa guerra, eu vou ganhar essa luta. Essa luta é do Senhor, mas eu vou ganhar, eu vou lutar contra ela. Eu perco uma, eu perco duas, eu perco três. Então eu acabo desistindo, porque eu começo a dizer assim:
Veja bem que quando tu é frustrado com alguma coisa, tu diz, eu desisto, né? Eu desisto, não vou mais. Tu tá fazendo algo e tu tenta uma vez e tenta duas. Eu arrebentei meus dedos hoje. Ontem tomei uma luta travada. Sábado de noite, eu esqueci de abastecer a gasolina, estava na reserva. Eu fui direto para a vigília. Aí eu precisei trazer os irmãos aqui. Eu disse, misericórdia, não tem posto aberto aqui agora. E eu vou só pela graça. E estava piscando já. E eu vim aqui. Pela misericórdia de Deus, vim aqui, trouxe o pessoal e voltei para casa. Eu disse, vocês orem por mim que eu vou chegar em casa. E cheguei em casa. Aí, ontem, eu vim para o culto e eu fui abastecer. Eu não ia voltar em casa. Eu não tinha como, aquela gasolina não ia voltar em casa. E eu fui ali na 48, no posto. Quando eu cheguei ali, ele é eletrônico, né? Apertei na chave ali para destravar a portinha para abastecer. Quem disse? E lutei, liguei carro, liguei alarme, fiz tudo e nada. E eu tentei achar alguém para me socorrer e nada. Eu vou para a igreja. Aí ele diz assim, olha, tem que... Aí, lá na igreja, eu mandei uma mensagem para o meu mecânico, que é o meu primo, mandei mensagem para o Vanderlei, e aí ele não me retornou até hoje. Mas o meu primo me retornou, olha, é o motorzinho que não está acionando lá no cano que vai a gasolina. Aí, daí eu voltei lá, aí ele disse, tem que botar a mão embaixo e puxar o gatilho. Quando eu cheguei lá, eu disse, não, tá atrás dessa proteção ali, né? Tem que tirar toda essa proteção. E aí, eu sozinho ali. E aí, eu pensei assim, ó, eu vou na igreja, ver se eu acho mais alguém lá, vou deixar o carro na igreja para vir amanhã. Né? Eu cheguei lá e não tinha mais ninguém, foi embora. Aí o irmão Daniel e a irmã Arlete estavam lá. Ele disse, vai no posto, eu vou atrás de ti, vou te dar uma mão lá. Só que eles não vieram nunca, eu mandando mensagem, não atendia, não tinha nem telefone. Eles se perderam daí. Aí eu disse, vou para a igreja, fui para a igreja. Não, ninguém. Jesus, me ajuda, vou na graça. Fui, cheguei até em casa. Aí hoje, eu fui abrir, tirei todas as coisas, fui ver se eu conseguia dar um jeito e aproveitei a tirar um batente lá para botar outro. E eu insistindo. Mas, irmãos, se eu não insistisse, eu me deu vontade de dizer, agora montar tudo de novo e não ter resultados. Eu vou enfrentar, vou embora. Desmanchei, irmãos. Desmanchei tudo, até o amortecedor. Então, o que eu quero dizer com isso é que quando tu não tem aquela persistência, quando tu não sente vontade de fazer as coisas, quando tu não tem aquela gana para ver um resultado, tu acaba perdendo as forças. E aí tu não tem mais força. E é o que acontece com o povo. O povo, quando não luta com as armas e guerreia contra as flechas, os dardos inflamados do inimigo, ele perde batalha. Ele vai voltar para trás. E aí é o perigo da pessoa desistir. Então isso, arrebentei meus dedos tudo, porque escapou a chave. E é um lugar ruim ali, eu tirei o pneu, mas eu tomei solução, resolvi. Então, irmãos, deixei tudo limpo, agora é só pegar, comprar um motorzinho e colocar lá. E eu cheguei ainda até o posto, o mesmo posto. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Então essas coisas, irmãos, não tem como eu provar a minha fé ser acrescentada se eu não tiver experiência com Deus. Não sei se foi a primeira ou a segunda que teve essa lição. Que deu a passada, né? Essa é a terceira? Foi a primeira que eu dei. Então, irmãos, não tem como eu avançar. A minha fé ser acrescentada se eu estou dizendo,
vamos perecer, irmão Rodrigo. Aí perece mesmo. Não vai sobreviver, não vai lutar para isso. Mas Jesus é misericordioso, né? Sempre teve no momento certo, na hora dos discípulos. Acha mais fácil perder, ou pedir perdão do que obedecer a Deus. Eu falei, eu vou pedir perdão, mas se é negligência minha, e aí? Como é que eu vou resolver isso aqui? Então nós precisamos vencer esse obstáculo que está na nossa frente, que não é nosso, é de Jesus, e Ele peleja por nós. O caminho da obediência, sem dúvida, é cheio de curvas perigosas, subidas, descidas, perigos e tantas outras coisas. Mas, se nós estiver vigiando, orar, confiar no Senhor, Ele peleja por nós. Não tem barreira que Deus vai deixar nós naufragar. Ou nós passar vergonha, ou passar necessidade. Eu já disse muitas vezes aqui, o que eu passei, eu tive muitas experiências com Deus. Muitas. Só que nenhuma Deus deixou eu perecer. Nenhuma. A minha fé só foi acrescentando. E graças a Deus por isso. Vamos ver a conclusão. Devemos obedecer a Deus pela fé que temos nele. E não por medo das consequências da desobediência. Mas por amor a Deus. E é por amor que nós devemos servir a Deus. A Bíblia nos ensina a ter uma fé baseada em quem Deus é, a obedecer a Ele, pois Ele cuida de seus filhos e tudo o que acontece em nossa vida é porque Ele tem um plano. Se a situação que você está enfrentando não muda, procure ter fé nele, pois quem sabe Ele está mudando você através do que tem passado. Olha aí, ó. É uma coisa certa, né? Se nós estamos lutando e Deus não dá vitória, é porque Ele está trabalhando nessa causa. Ele está lapidando a minha vida. Vamos rever, vamos ter fé nele, porque Ele vai nos dar vitória. Ele prometeu que estaria conosco. Exemplo como a vida de Paulo evidencia como devemos viver obedecendo pela fé em Cristo, em Jesus. Mesmo provado, sofrendo, angustiado, porém irrepreensível, tendo fé, obedecendo, pois o fim já está próximo e tudo termina com a vitória da igreja. Quando Cristo esmagará a cabeça da serpente e reinará em um novo céu e uma nova terra, preparados para aqueles que combateram o bom combate, completaram a carreira e guardaram a fé. Isso é importante. Para interação, em seu viver, o que é preciso para termos uma vida de fé e obediência? O que é preciso? Medita nisso, fica contigo essa pergunta. O que é que eu preciso para eu ter fé, viver uma vida de fé e obediência? Certamente, muitas vezes, nós estamos errados. Muitas vezes. E aí, nós nos deparamos ou com fracasso ou com a vitória. Se nós persistir, se nós avançar, se nós bater na tecla, se nós orar, nos humilhar diante de Deus, nós temos a vitória. Amém, irmãos? Irmãos, queria acrescentar alguma coisa, irmãos?
Professores aí, tranquilo?